Boa noite a todos, a graça e a paz, que Deus abençoe cada lar. Hoje um dia maravilhoso, um dia especial, Dia das Mães. Queremos aqui parabenizar todas as mães, mulheres corajosas, mulheres incansáveis, abençoadoras, né? E principalmente não só as mães biológicas, mas as mães de gerações, as mães espirituais, as mães de nações, as mães que entenderam o propósito divino de criar os seus caminhos, seus filhos nos caminhos do Senhor. Então essa noite nós queremos deixar um grande abraço com o desejo de que Deus abençoe muito a sua casa, o seu lar, e que Ele te favoreça e que Ele te dê cada vez mais graça nessa tua tarefa maravilhosa. Amém? E nessa noite nós queremos deixar uma mensagem para o teu coração e tem o seguinte tema, que você foi destinado para esse tempo. Essa é a nossa mensagem da noite. Você foi destinado para esse tempo. E antes de dar início, eu queria ler com vocês o Salmo 84, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: O Senhor Deus é sol e é escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Guarda essa palavra no teu coração essa noite, porque nós vamos voltar aqui nessa palavra. Estava meditando muito a respeito da história da rainha Esther. A rainha Esther, na verdade, era uma moça que foi criada, não tinha mais pai nem mãe, foi criada com um primo chamado Mardoqueu. E existia um rei na época chamado o rei Xerxes, que ele reinava desde a Índia até a Etiópia, e era um rei muito poderoso, um rei que estava fazendo uma festa enorme para mostrar toda a sua riqueza, sua glória, para os seus príncipes, para os militares e para toda a nobreza da província dele. E depois que ele fez a festa de 180 dias para mostrar toda aquela glória, ele também começou a fazer uma festa para o povo, para todo o reino dele. E depois de tomar muito vinho, ele estava muito feliz. A Bíblia diz que ele mandou que se chamassem a sua esposa, a rainha Vasti, porque ela era uma pessoa com uma beleza, extraordinária. Ele queria exibir a sua esposa. Só que ao mesmo tempo, essa rainha, a rainha Vasti, também estava oferecendo uma festa para suas amigas. E ela se recusou a se apresentar para o rei. Então o rei ficou muito zangado e foi uma afronta muito grande, um desrespeito muito grande, onde foi decidido que ela seria destituída do cargo. E um tempo depois se fez um edital procurando uma nova esposa para o rei. E dentre essa história foi onde chegou a rainha Esther. A rainha Esther era uma mulher judia, que o nome dela mesmo era Dassa, e então ela resolveu se candidatar a esposa do rei, a concorrer como esposa do rei, mas sempre escondendo a sua origem. E a Bíblia conta em vários versículos que Esther tinha muito a graça e o favor de Deus. A Bíblia fala em algumas versões graça e benevolência, a mesma coisa. Então, por onde ela passava, as pessoas gostavam dela. Deus abria as portas para ela. E foi aonde, depois de muito tempo, de muito preparo, de muita concorrência, ela chegou a ser rainha. E nesse meio havia um homem também que era do reino, amigo do rei, que odiava muito os judeus e odiava principalmente esse primo que criou Esther. Então ele incitou o coração do rei para que o rei baixasse uma norma para exterminar o povo judeu, mas ele não imaginava que a sua própria esposa fazia parte desse povo.
Ele foi incitado, porque aquele homem dizia: olha, no meio das tuas províncias existe um povo estranho, um povo com hábitos diferentes, e eles não obedecem às leis que tu determina. Então, depois de manipular tanto o rei baixou um edital, dizendo que o povo judeu ia ser morto, né? Então, quando chegou essa notícia para o povo judeu naquela província, naquele reino, eles choravam muito, ficaram muito tristes, e imediatamente Mardoqueu mandou o recado para Esther, né? Porque tudo era muito velado, e o recado dele foi justamente esse: você não vai fazer nada. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. E essa é a meditação dessa noite. Então, naquele tempo, era uma coisa muito séria, porque a rainha não podia entrar na hora que ela quisesse na presença do rei. Então, ela mandou dizer para ele: olha, vamos fazer o seguinte, leva o seguinte recado: pede para o povo se levantar em jejum e oração, porque eu e as minhas ajudantes aqui vamos ficar 3 dias de jejum e oração, sem comer e sem beber nada. Vamos clamar a Deus, e depois desses 3 dias eu vou entrar na presença do rei, e se eu perecer, eu pereci. Nesse momento, a rainha Esther, ela se levantou justamente para o propósito, para aquilo que ela tinha sido enviada. Ela foi uma mulher que ela não se distraiu, né? Ela permaneceu diante da presença de Deus. Mesmo chegando lá, ela entendia que o maior propósito dela não era a beleza em si, mas que existia um propósito atrás da beleza que Deus constituiu sobre a vida dela, que era livrar o povo dela. Então, depois daquilo, ela realmente foi para a presença de Deus. Ela foi para o pátio e ela ficou de frente à porta que dava para a entrada da sala do rei. E quando a porta se abriu, o rei enxergou ela, levantou o cetro, permitiu que ela entrasse na presença dele, sem ter marcado, e disse: mas o que tu queres? Que até a metade do meu reino eu te dou. E Esther, toda adornada, muito linda, se vestiu como a rainha para ir para a presença do rei. Ela falou: não, eu só gostaria que você viesse participar de um banquete que eu quero oferecer para o rei e para Amã, que era esse homem que planejou todo o mal para o povo judeu. Então, o rei imediatamente mandou que se chamasse Amã para participar daquele banquete de Esther. E Esther fez um banquete, preparou tudo com excelência, e o rei naquele banquete perguntou: e agora o teu pedido? Não, rei, amanhã eu vou fazer mais um banquete, que Amã venha de novo, tal. E Amã estava todo cheio de orgulho, porque só ele era o convidado da rainha, aquilo tudo. E quando chegou no outro dia, se você ler os capítulos ali de Esther, não é muita coisa. Se você ler a história, a rainha acabou revelando que Amã estava planejando, muita maldade no coração, essa matança dos judeus, e que ela era uma judia. Então o rei disse: mas agora eu não posso mais voltar atrás com um decreto que eu baixei, mas eu vou baixar outro decreto, para que pelo menos os judeus possam lutar e se defender. Então, o que aconteceu? Naquela data, quando venceu o decreto, os judeus se levantaram, lutaram e venceram, e ninguém morreu, ninguém se perdeu. E a rainha ainda ficou mais agraciada, e o povo feliz, e ela cumpriu o propósito divino dela naquele lugar. Então, nós temos muitas lições para aprender com a vida de Esther. E a primeira lição que eu quero falar é que Deus levanta pessoas improváveis. Esther era uma pessoa improvável. Ela
aparentemente ela era uma pessoa avulsa, que só tinha uma pessoa que olhava por ela, que era um primo. Ela era uma pessoa órfã e Deus colocou ela, abriu portas. A Bíblia diz que Deus dá graça e Deus dá favor. E Deus deu graça e favor para Esther chegar ao palácio. O segundo ponto, quando ela chegou naquele lugar, ela não se distraiu, né? Porque muitas vezes a pessoa ela está galgando alguma coisa, quer crescer, quer alcançar alguma coisa, e quando ela chega lá, ela esquece do propósito principal, e era o que poderia ter acontecido com ela. Depois que ela chegou no palácio, gente, era só gente fazendo massagem, colocando ela em tratamento com óleos perfumados, tudo para pele, aquele negócio todo. Imagina quando ela ficou rainha, né? Então muitas vezes podia se acostumar na fartura, na abundância, naquela bajulação, e ela estava lá, ninguém sabia que ela era judia, né? Não, mas ela não se distraiu no propósito dela, né? Ela realmente sabia que foi Deus que colocou ela naquele lugar e que ela tinha que fazer, que ela tinha que tomar uma decisão para defender o povo dela. E foi muito lindo quando ela falou: olha, eu vou lá, eu vou fazer o que me cabe, se eu perecer, eu pereci, né? O outro ponto foi que realmente foi o que a gente viu ali, né? Quando o primo dela falou para ela: quem sabe não é para esse tempo que tu fosse escolhida, né? Porque foi um tempo que estava tudo maravilhoso e de repente veio um tempo difícil. E hoje nós estamos vivendo um tempo muito diferente, não é assim? E muitas vezes a gente se pergunta: nossa, por que tudo isso? Por que eu estou vivendo nesse tempo? Né? Talvez muitos que estão me assistindo estão passando situações muito improváveis, muito inimagináveis, que nunca pensaram que iam passar. E é muito fácil a gente deixar muitos pensamentos desanimarem a nossa vida. E Esther, assim como Esther, nós temos que enfrentar aqueles momentos que são difíceis, aqueles momentos que precisam um posicionamento, precisa tomar uma decisão, precisa fazer alguma coisa, né? Então nós não podemos, né? Tem muita gente, acontece quando vem uma dificuldade, a pessoa fica tão desanimada, não quer lutar, não quer, sabe, não quer batalhar por nada. É muito fácil a gente viver só as coisas boas, quando tudo dá certo, quando tá sobrando dinheiro, quando não tem nenhum problema, quando tem saúde. Mas quando acontece alguma coisa, se tem que diminuir o padrão econômico, se acontece um desemprego, se acontece um divórcio, se acontece uma calamidade, nós temos que tomar uma decisão, porque a vida segue, nós temos que continuar adorando o Senhor mesmo quando as coisas não ocorrem da maneira como a gente imaginou que acontecesse. E o quinto ponto aqui que eu coloquei é que Esther, ela agiu com aquilo que era possível naquele tempo para ela. O que ela poderia fazer? Ela poderia fazer aquilo que seria humano para ela. Como ela era mulher do rei, então ela se vestiu, se adornou, né, bonita, porque foi por aquilo ali que também o rei olhou para ela, se agradou dela, Deus deu graça e favor, mas ela se adornou para o rei, ela se arrumou, mas ela se posicionou, ela tomou uma decisão e ela enfrentou o perigo naquele momento. Mas dentro disso aqui, ela fez o principal, ela fez a parte dela, aquilo que cabia a ela. Ela não era aquela pessoa, se Deus quiser, né? Não, Deus ele quer, mas qual é a estratégia onde Deus pode, o que eu posso fazer dentro da minha humanidade, porque o impossível Deus vai fazer. E isso é o que nós vimos nela.
o principal da vida dela foi que ela foi dependendo de Deus. Ela fez o que ela tinha para fazer. Mas antes dela fazer o que ela tinha que fazer, ela foi para a presença de Deus. Ela foi depender, ela foi buscar, ela orou, ela jejuou, ela dependeu de Deus para fazer aquilo que ela precisava fazer. Ela sabia que só Deus podia livrar ela. E essa tem que ser o nosso posicionamento. Nós temos que ter firmeza, nós temos que saber que apesar de qualquer circunstância complicada, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele diz, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, imagina eu. Ele diz, olha, eu não visto as flores do campo, eu não cuido dos pássaros, eu sei até quantos fios de cabelo existem na tua cabeça. E muitas vezes nós vivemos longe dessa presença, dessa dependência de Deus, né? E nós temos que aprender a voltar, a depender do Senhor, fazer o que nos cabe, mas fazer com a força de Deus. O sexto ponto que eu achei bem interessante aqui foi que às vezes a resposta não vem da maneira como nós gostaríamos. E foi o que aconteceu com Esther. Esther foi para a presença de Deus e ali o rei disse, olha, mas agora eu não posso mais voltar atrás na minha palavra. Se eu dei a minha palavra, o que eu posso agora é dar um novo edital e ter uma outra maneira, então pelo menos eu vou dar a oportunidade deles lutar para se defender. Então muitas vezes, assim como aconteceu com Esther, talvez ela não queria que fosse assim, ela queria que simplesmente o rei revogasse a lei, que tudo, né, ficasse em paz, mas não. Eles tiveram que lutar, mas mesmo assim, mesmo tendo que lutar, ninguém pereceu. O ânimo deles se recobrou, eles tiveram força, né, e eles foram honrados, né? Então isso é muito interessante. Aqui, como nós lemos no Salmo 84, porque o Senhor Deus é um sol e é um escudo, quer dizer, Ele ilumina a tua vida, Ele te ajuda e Ele é a tua proteção, porque o escudo você coloca na frente para se proteger. Ele diz que Ele é um escudo e Ele diz que Ele dará graça e Ele dará glória e Ele não vai sonegar bem nenhum para aqueles que andam em integridade. Isso é uma promessa da parte de Deus para a nossa vida. Nós temos que entender uma coisa, Deus, Ele tem a soberania, Ele é o Senhor, não somos nós que damos ordem para Deus, mas Ele diz que Ele não nega bem nenhum aqueles que andam em retidão, aqueles que andam em integridade. Então muitas vezes você sabe que você está fazendo a vontade de Deus, você está sendo obediente, Deus está no controle da tua vida, alguma saída vai ter, alguma estratégia vai vir e que vai dar tudo certo. E assim como Paulo falou, né, tem um versículo que diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Muitas vezes a gente quer que tudo, né, seja as mil maravilhas, mas Ele diz, olha, a minha graça te capacita quando você se achar fraco, porque é justamente quando você está fraco que eu quero operar na tua fraqueza, porque daí a glória é toda para Deus, amém? E existe um versículo em Provérbios 3, versículo 3 e 4, que diz o seguinte, que o amor e a fidelidade não te abandonem, prenda ao redor do teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. É muito tremendo isso aqui, toda a palavra de Deus, Deus diz que Ele vela para cumprir. E aqui Ele está dizendo, olha, se você tiver amor e fidelidade na tua vida, e que isso for, né, não te abandonar, o amor e a fidelidade na tua vida não te abandonar, se você atar o teu pescoço, né, e isso ser uma verdade dentro do teu coração, Ele diz, você vai ter o favor de Deus e dos homens, e você vai ter uma boa reputação. Então assim, faça o que é certo, ande em amor, ande em fidelidade, que Deus vai ser a tua defesa, Deus vai ser o teu escudo, Deus vai vir te socorrer. Confia no Senhor, não fica reclamando desse tempo, não fica reclamando daquilo que veio de surpresa, daquilo que mudou os teus planos, daquilo que saiu fora das tuas expectativas.
te levanta, porque Deus, Ele ainda é um Deus de milagre. Ele é um Deus que escuta oração. Ele é um Deus que quando você está conectado com Ele atende as coisas mais simples daquilo que está dentro do teu coração. Eu mesmo disse para Deus essa semana, fui no mercado, tantas flores tal, e aí cheguei em casa, eu disse para Deus, eu gostava tanto de ganhar uma flor hoje. E à noite eu fui fazer uma visita, e quando eu cheguei na casa das pessoas, a primeira coisa que eles vieram foi com um vaso de flor para mim. E eu fiquei emocionada, porque eu sabia que eu tinha dito para Deus que como eu queria receber flores aquele dia. E quando eu cheguei em casa sem saber, tinha um outro vaso também que alguém já tinha deixado de presente para mim. Então assim, eu vi como Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes para alegrar o nosso coração, porque nada é pequeno para Deus. Ele sabe o que te deixa feliz, Ele sabe do que você gosta. Então assim, não reclame. Você foi escolhido para viver esse tempo. A Bíblia diz que tudo é uma permissão de Deus, que Deus já tinha todos os nossos dias escrito. Ele sabe do princípio, Ele sabe do fim, Ele sabe o que a gente vai falar, Ele sabe quando a gente vai se levantar, vai sentar, vai deitar. Ele sabe de tudo. Então Ele, com certeza, foi Ele que escolheu que você estivesse aqui hoje para viver esse tempo. Então faça dele um tempo que glorifica a Deus, um tempo onde as pessoas vão olhar e dizer, essa pessoa realmente conhece a Deus, ela é diferente, ela é forte, ela é determinada, né? Embora a gente pode passar por situações de angústia, de tristeza, de abatimento, mas nós não permanecemos assim. Nós nos levantamos e ficamos de pé, como diz a Bíblia. Uns confiam em carros e cavalos, eles tropeçam e caem, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Eles tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que você guarde essa palavra no teu coração, e eu quero orar pela sua vida agora, para que realmente o Espírito Santo fortaleça o teu interior. E se existe alguma fraqueza, a graça do Senhor vai te encontrar e vai te fortalecer, porque as nossas fraquezas, Deus fortalece para que elas produzam glória para Ele, amém? Senhor, nós queremos te adorar nesse momento, te adorar por cada pessoa que está aqui nos assistindo, te adorar porque Tu és maravilhoso, porque Tu és incomparável, insubstituível. Tu és um Deus que dá graça e dá glória, Senhor, e que não sonega bem algum aqueles que andam em integridade, aqueles que andam em retidão. E assim como nós lemos na Tua palavra, aquele que anda debaixo do amor e da fidelidade vai achar graça e favor diante de Deus e dos homens e vai ter uma boa reputação. Eu declaro que o Teu povo vai fazer diferença nessa terra. Deus, aqueles que estão fracos, que estão desanimados, que estão confusos, nós oramos para que o próprio Espírito Santo de Deus toque eles agora. Toque eles no seu físico, na sua alma e no seu espírito. Eu declaro, Senhor, que eles são fortalecidos, Senhor, que eles são animados, que eles são fortificados para se levantar, para ser um instrumento de glória nessa terra. Eu declaro que eles têm a graça e o favor de Deus, aonde eles pisarem a planta dos seus pés. Não deixa, Senhor, eles viver por opressão, por medo, Senhor, ou por ameaça, mas que eles vivam pela presença de Deus, que eles vivam debaixo da fé, assim como diz na Tua palavra. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente podem descansar. Aqueles que vivem na presença de Deus vão ter descanso para suas almas. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana extraordinária, que Deus abençoe a tua casa, o teu lar. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Deus abençoe.